Ative o Seja Membro para quem quiser ajudar o canal. Essa é a parte 2. Se não viu, vai ver, tá na descrição. Bora. Dos caras foi pra cima do Prota pra matar ele. O Prota diz que os dois estão paralisados e agora estão em suas mãos, falando dos irmãos. Com isso, Sun Gongji grita para o cara parar. E pergunta o que o Prota falou. O Prota sugere fazer um acordo. Ele pergunta que tipo de acordo. O Prota diz que vai entregar os dois, mas ele deve garantir seu futuro. O Guardião e o Gongji ficam surpresos. O Gongji pergunta por que o Prota traiu o clã Luo. O Prota ri e pergunta por que ele também traiu o clã, diz que está curioso. O cara fica irritado. O Prota se vira e diz que as pessoas não podem continuar se destruindo, agora que a família Luo foi destruída ele não pode reconstruir uma família com uma pessoa só. Usando as vidas deles pela sua melhor, é o senso comum. Pergunta por que ele deve procurar a morte. O Prota mostra uns fios, diz que agora os dois estão escondidos no final da corda, mas no meio tem várias voltas e ele é o único que pode distingui-las. O Gongji diz que é uma boa ideia usar uma corda vermelha para ser seguro. Facilita o rastreamento no meio da floresta, fala que é interessante. Então ele aceita o acordo e fala que espera que o Prota não minta para ele. O Prota diz que é honesto. O Gongji fala que está dizendo claramente em sua frente que não confia nem um pouco nele. Os dois riem alto. E o Gongji fala para ele mostrar o caminho. O Guardião, puto pela traição, chama ele de canalha, que traiu o jovem mestre. Eles confiaram nele e ele os traiu. E fala que o Gongji também é um merda, e mesmo que ele morra vai fazer ele se arrepender pelo resto da vida. O Prota para. O Gongji pergunta por que ele parou, pergunta se aquele é o lugar. O Prota diz que o levou ali, para o lugar de sua morte. Gongji vai pra cima do Prota pra matar, mas o Prota faz o jutsu de substituição. Gongji manda os outros encontrarem um jeito de voltar. Eles dizem que a corda foi cortada e o Guardião sumiu. Ele fica puto, se pergunta como ele teve a ousadia de enganar. Ele diz que aquela floresta nebulosa não pode o prender e que definitivamente vai matar o Prota. Mas então ele ouve as risadas do Prota e ele fala que ele nunca vai ter a chance de matar. Em seus pensamentos, Gongji se pergunta o que aconteceu, diz que a névoa ficou vermelha de repente. Ele diz para ficarem alertas. Ele percebe algo e olha para trás. Todos haviam sumido. Ele se pergunta para onde eles foram. Todos eles sumiram como se nunca tivessem existido. Enquanto isso, Zulfan e os outros estavam no arranjo. A senhorita que está fazendo? Ela fala que eles foram controlados e desapareceram um a um e o Guardião também foi salvo. Ela pergunta o que o Prota vai fazer agora. Ele se aproxima em alta velocidade e diz que o seu próximo passo é ajudá-la. Ela se assusta com a pegada rústica do Prota e pergunta o que ele está fazendo. O Prota diz para ela não se mexer. Ela fica toda corada. O Prota ajuda ela. Ela em seus pensamentos diz que é um poder extraordinário. O Prota dá a ordem para matar eles e uma espécie de fantasma sai dali. Os traidores são abatidos um a um sem entender nada. Um corre desesperado mas vai de vala. Gongji tenta se defender mas não consegue. Ele já nas últimas pergunta quem é o Prota. O Prota diz para ele ir ao inferno e perguntar ao rei. Prota dá a ordem para os fantasmas retornarem. A senhorita se pergunta se o círculo mágico está fora de controle. O Prota vai rompendo camadas de cultivo. Chega ao 9º nível. Diz que um nível de poder é espetacular. Ele diz que a magia original vinda do assassinato acabou. Porém, quanto mais nível ele quebrar, maiores serão as recompensas. Seu nível de força aumentou. Em seus pensamentos diz que dessa vez ele ultrapassou para o próximo nível. Comparado à última vez, o pulso foi maior. E a energia que está nos pontos de acupuntura está maior. Agora que ele subiu de nível, diz que tem que aprender algumas artes marciais. Os outros três chegam no Prota. A senhorita pergunta onde ele esteve e como o arranjo saiu do controle do nada. O Prota diz que provavelmente foi porque faltou poder, então o arranjo ficou fora de controle. Ele diz que apenas queria ver se o Gongji e os outros estavam vivos ou não. Felizmente ninguém escapou. O Guardião, como uma cara fechada, se aproxima do Prota. Ele fala que mais cedo usou uma maldição nele, por conta do que ele havia falado, mas não sabia que ele estava preparando uma armadilha para eles. Ele fala que se o Prota quiser bater nele ou até mesmo tomar sua cabeça, ele vai aceitar. Em seus pensamentos diz que ele é leal e se lamenta por seu discípulo não ser leal como ele. O Prota fala que ele é o líder dos guardas da família Luo e ele é só um servo. Diz que não ousaria dar algum punimento. E dessa vez eles derrotaram eles por conta da ajuda da senhorita. O Guardião fica feliz com a notícia. O Prota fala que agora não há mais perigo e pergunta qual o próximo passo.
O guarda diz que inicialmente eles planejavam defender a senhorita até chegarem na cidade da família Kai. Ele fala que o prota deve saber que a senhorita vai se casar com o filho do líder da família Kai. O prota pergunta se a família Kai está na cidade Ping. Em seus pensamentos o prota diz que a família Kai foi a maior família da cidade Ping, e se talvez a senhorita se case com um cara, a magia do coração pode desaparecer, então ele será livre. Ele fala para eles irem até a família Kai. Em um lugar desconhecido, um cara pergunta pro outro se o Guanjia teve sucesso. O cara com a voz trêmula diz que Guanjia falhou ele. Eles atualmente estão na cidade Ping. O cara fala para continuar monitorando eles. Quem deu a mensagem sai correndo. O cara levanta da cadeira e sai andando. Chega onde tem um velho deitado. Diz que ele pode ter certeza que o velho amigo dele está à espera por ele, e após ele obter, vai mandar ele e os irmãos dele para se reencontrarem. Eles chegam na cidade Ping. O prota pergunta se eles não estão indo diretamente para a família Kai agora. A senhorita fala que não, eles não podem ir diretamente para a família Kai. Ela e o irmão vão encontrá-los primeiro e depois vão buscar eles. O guardião diz que não tem escolha além de confiar neles. O guardião diz que se eles forem diretamente lá eles irão os criticar por serem grosseiros. Então diz para os dois irem na hospedaria descansar um pouco. O prota fala que beleza então. Ele fala que vão esperar eles ali, mas agora ele vai dar um passeio na cidade. O pirralho chama o prota de escravo e diz que ele só está naquela cidade por causa de sua irmã. Ele fala que quando seu futuro cunhado vier ele vai ter que o respeitar, senão ele vai ter que o educar. O prota diz para ele ficar sozinho, esperar o cunhado dele vir. Dá um chute nele e diz que vai até ele agora. A senhorita pergunta por que ele está agindo como uma criança. O prota diz que o irmão dela que começou, e se ela não gostar do jeito dele apenas livre-se dele. O guardião pergunta por que ele chutou o mestre. O prota diz para ele calar a boca. Ele ouve alguém falando sobre uma jade ser falsa. O cara pergunta com que olhos ela vê aquilo e diz que é uma jade pura que demanda muito esforço para conseguir. A mulher diz que não sabe sobre aquela jade, mas já viu uma de verdade e sabe que a dele é falsa. O cara diz que ela tem a audácia de dizer que sabe diferenciar uma verdadeira de uma falsa e tira sarro dela. Ela diz que realmente tem essa habilidade. O cara manda ela vazar. Mas alguém diz que a jade é falsa. Esse era o prota que diz que tem uma maneira de provar. O vendedor pergunta de onde ele veio e por que está dizendo que a jade é falsa. E como ele pode provar que é falsa. Diz que o que ele está dizendo é sem sentido. Diz que suas jade não são falsas. O prota diz que vai mostrar se ele não acredita. Junta várias pessoas. O prota mostra um recipiente e fala que aquele é um líquido que qualquer um pode encontrar ali perto, enxofre e sedimentos. E diz para ele colocar a jade ali para descobrirem se é falsa ou não. O cara joga a jade na mistura. Ela vai mudando a coloração até ficar vermelha. O cara, sem acreditar, se pergunta como aquilo é possível. E as pessoas ao redor ficam surpresas. O recipiente está borbulhando. O prota diz para não ficar surpreso que aquele pedaço de jade falsa começa a desaparecer quando mergulhado na água. E agora ele deve admitir que a senhorita está certa. O cara fica bravo. A senhorita que estava ali diz que a jade falsa vale somente 3 pedras espirituais. O cara leva uma pedrada na cabeça. Ele vira bravo perguntando quem ousou jogar a pedra nele. Eram os que foram enganados por ele, que estão putos por serem enganados. O vendedor fala que não vai perdoar o prota. A mulher vai falar com o prota, chama ele de jovem mestre, diz que ele é muito bom. Diz que ela sabia que era falso, mas não sabia como provar. O prota fala que é porque ele tem bastante experiência com aquele tipo de coisa. O prota pergunta se ela queria comprar. Ela diz que não, só queria avisar a todos o valor da jade, então ela sai. O guardião diz que ela era estranha. Em seus pensamentos o prota diz que os olhos dela são muito venenosos. Por sorte ele tem experiência suficiente. O prota diz para o guardião voltar e deixar 10 pedras espirituais porque ele tem algo que precisa fazer agora. O prota sai e vai parar em um beco. Lá o vendedor estava escondido. O vendedor ia falar com o prota, mas o prota fala antes. Diz que finalmente encontrou ele. O cara pergunta se ele se atreve a procurar ele, se ele não está com medo. O prota diz que está ali para negócios e oferece 10 pedras espirituais pela jade. O cara fica surpreso e fala que ele sabe que a jade é falsa. E pergunta por que ele quer gastar 10 pedras espirituais naquilo. A senhorita tinha dito que só valia 3. O prota diz que mesmo falsa ainda é um pouco útil. E que em suas mãos ele pode conseguir um preço maior. O cara diz que agora entende a razão do porquê ele querer comprar. Parece bom, mas ele pergunta se o prota sabe o tamanho do prejuízo que ele causou. Ele foi amaldiçoado e apanhou.
Pergunta se ele acha que vai escapar dessa. Diz que 10 pedras espirituais são pouco. O prota pergunta quantas ele quer. Ele diz que quer a vida dele saem 4 caras armados. O prota diz que realmente quer fazer negócios com ele. O cara diz que ele deve pagar por tudo isso e que ele deve morrer. O prota diz que um negócio que ele queria foi negado. O cara manda matarem o prota. Mas geral fica surpreendido. O prota fala que ele não é qualificado para matar ele, diz que ele está de frente para a própria morte. Geral foi de base. O prota sai desfilando. Chega na pousada. O prota diz para o guardião ficar na porta e não deixar ninguém entrar. O cara fala que beleza. O prota fica de frente da pedra. Começa a sair fumaça da pedra que começa a rachar. Ele fala que como pensou não estava errado. Era a Fire Bloom. É uma pedra rara. Acumulando vários tipos de sangue e absorvendo Reiki, a quinta essência do Sol e da Lua, depois de milhares de anos foi formado. O solstício Yin Yang é um objeto precioso do cultivador mágico e é raro. De acordo com os 9 livros secretos, essa pedra pode criar um Baby Blood. Quando o Baby Blood nasce pode até matar pessoas com malignante. O Baby Blood também pode cultivar o sangue com os praticantes. Do mesmo nível do Imperador não ousam mexer com ele. A Terra Santa não é nada. O prota coloca seu sangue na pedra. O prota fala que não deve estar com sorte dessa vez. Logo depois fala que deve ser muito sortudo. Em seus pensamentos o prota diz que se alguém quiser praticar o Blood Baby, ele primeiro deve pingar sangue fresco nele, até que seu espírito seja igual a de um mago, para sentir seu coração. O prota não está bem e ele perdeu muito sangue e ele está começando a ficar tonto. Se pergunta se pode usar sangue mágico para o Baby Blood só tem uma chance. Se ele desistir agora não terá outra chance. Depois de começar a única escolha é continuar. Sai sangue de sua boca. Fala que isso não é nada bom se ele continuar, teme que colocará sua vida em perigo. Se pergunta se realmente tem que desistir, sua visão fica turva. Ele se pergunta o que sobra do sangue mágico se sua alma desaparecer. Ele se lembra dos 7 imperadores. Diz que eles são canalhas miseráveis que só pensam neles mesmos e seu discípulo traidor. Fala que todos eles querem que ele morra, mas ele não está morto ainda. Ele diz que é um imperador mágico, imperador demoníaco. Ele tira trazer de volta o que já foi dele. Ele dá tudo de si, e finalmente consegue. Ele destrói a pedra, e grita. Ele conseguiu, aparece o Blood Baby. O prota diz que foi inesperado ser tão fácil inserir o Blood Baby. Agora que ele tem um Baby Blood ele já decidiu que artes marciais ele irá usar e criar. O prota sai do quarto. O guardião acorda, pergunta se ele já resolveu o que queria. Diz que os Kai vieram ali os lembrar. O prota pergunta se ele esteve vigiando a porta por 10 dias. Ele fala que sim porque queria que ninguém o incomodasse. O prota agradece o trabalho duro. O guardião pergunta se ele tem algum problema. Diz para se apressarem para não deixar a senhorita e o jovem mestre esperando muito tempo. O prota pergunta por que ele não perguntou sobre o que ele fez lá dentro por 10 dias. O guardião diz que é porque é assunto dele. Gostei desse cara. Fala que não quer saber com certeza ele vai dizer quando estiver pronto diz para irem rápido porque os outros estão esperando. O prota diz que nunca experimentou tal confiança absoluta em sua vida antes. Eles chegam na porta da casa dos Kai. O guardião fica elogiando a casa. Eles são barrados na entrada. Um guarda pergunta furioso quem eles acham que são para ousarem entrar na residência da família Kai. O guardião se apresenta e apresenta o prota como servo. Diz que a família deles é a convidada deles. O prota fica chateado por ter virado um servo. O guardião diz que a senhorita apresentou ele como um empregado doméstico. O prota em seus pensamentos diz que como um demônio imperador mágico como ele, pode ser um servo de uma pequena família. Fala que o guarda da família Kai parece bem hostil. Os caras falam que agora aquele é o terceiro a dizer que é da família Lu. O outro diz que parece haver mais 2 vigaristas ali. O guardião fica puto, mas o prota puxa ele e entra. O prota diz que a atitude do chefe reflete na de seus subordinados. Eles os tratam assim e é esperado que a senhorita também esteja na mesma. Talvez a família Kai não seja mais um lugar de confiança. O guarda fica puto com a casa que prepararam para os irmãos. O prota diz que eles trataram a senhorita e o mestre como cachorrinhos. Diz para entrar e dar uma olhada. Lá estava o moleque insuportável. O guardião pede desculpas pelo atraso. O moleque vai abraçar o guardião. O prota pergunta da irmã dele. Ele diz que ela foi procurar o noivo mas o chefe da família Kai pediu para ela voltasse e cancelasse o contrato de casamento. O prota fica puto. Puxa o moleque e fala para levar ele até a irmã dele. O prota pergunta como a família Kai ousou.
Mostra duas pessoas correndo e a senhorita mordendo os lábios. Esse cara era o noivo dela. Fala que ela entendeu claramente que de agora em diante, ele não tem mais nada com ela. Seus olhos só existem a irmã e o filho. A mulher diz que quando percebe o tempo passa rápido, que o cara não gosta mais da senhorita há tempos e agora gosta dela, ela ri. A senhorita diz que espera que ele não cancele o casamento. E pede para ele ajudar a família Lou. O cara diz que aquilo não tem nada a ver com ele e se vira. A senhorita diz que eles cresceram juntos e implora para ele ajudar a família Lou. A mulher dá um tapa na cara da senhorita. Chama ela de vadia e fala que espera que ela fique longe do cara. Diz pro cara ficar longe daquela mulher e se ela ver ele fazendo algo com ela ele está frito. O gado pede para ela se acalmar e dá um papo de gado lá. Em seus pensamentos a senhorita se pergunta o que deveria fazer agora com sua família, ela implora que qualquer um a ajude agora. Então vem nosso herói correndo igual Naruto. E estapeia a cara desses arrombados. Eles perguntam que ele é. O prota chama eles de casalzinho de merda e pergunta como se atrevem a tocar na sua, repito, sua senhorita. O cara em seus pensamentos diz que o prota parece ter a mesma idade dele. Mas a velocidade dele é inacreditável. Diz que os dois são considerados gênios, mas eles não conseguiram reagir a tempo. Ele até deu 2 tapas seguidos. Se pergunta quando ele alcançou aquele nível. O prota em seus pensamentos fala que dentro de seu próprio coração demoníaco ele viu todo tipo de sofrimento deste mundo. Se pergunta como ele pode se sentir angustiado por causa de uma garotinha sendo intimidada. Mas pensando assim, não há razão para ele se sentir atormentado por causa de seu coração. Só pode estar ligado pelo antigo dono do corpo. Ele fica puto com o encantamento do coração. Fala que parece que vai passar muito tempo lidando com a família Lou. Enxuga as lágrimas da senhorita e tenta tirar ela dali. A mulher manda ele parar e pergunta se ele acha que pode ir facilmente depois de ferir eles. Pergunta se a senhorita pensa que vai sair assim. A senhorita pergunta o que ela quer. Ela fala que a senhorita só precisa se ajoelhar e reverenciar eles 3 vezes que assim ela deixará eles irem. Principalmente o prota. A senhorita fala que ela está pedindo demais. O cara fala para ela não ficar envergonhada, se ela não se ajoelhar não vai sair dali. A mulher diz para ela se lembrar que não está sozinha ali, para ela não deixar o seu irmão perder a vida. O guardião fica puto, a senhorita aceita. Mas o prota parte para cima em alta velocidade. Coloca a mão no rosto deles e bate os rostos deles no chão. E os olha de cima. A mulher gritando fala que mesmo que eles implorem, ela não vai deixar eles saírem dali. O prota dá uma sulada na cara do gado que ricocheteia na mulher. Os 3 ficam sem acreditar no que viram. O prota pergunta se ela quer que ele se ajoelhe e se ela acha que merece essa honra. Chega uma pessoa, perguntando quem se atreve a incomodar a família Kai. Era o pai do gado. O gado fala que o prota está causando problemas ali. O prota diz o nível de cultivo do cara. O cara se pergunta em seus pensamentos como o prota conseguiu saber sua base de cultivo apenas como uma olhada. Ele diz que o prota tem um bom olho e pergunta quem ele é. O prota se apresenta como o mordomo da família Lou. Em seus pensamentos o líder dos Kai diz que há muito tempo ele tinha escutado que a família Lou tinha recrutado um novo mordomo, mas não imaginava que fosse tão novo. Ele fala que o prota é misterioso. Normalmente ele não iria se irritar com algo desconhecido, mas felizmente, existe um grande poder o apoiando, dando suporte para ele, então não tem nada a temer. A mulher diz que ele tem que punir o prota. Ele responde que ela não precisa se preocupar porque ele está ali. O cara fala para a senhorita que ele tem sido gentil o suficiente com ela e o irmão dela. Ele fala que ela não paga ele de volta e sim só causa mais problemas para ele. O prota fala que parece que o líder da família Kai deve estar envelhecendo, porque está até mesmo intimidando uma garotinha. O prota fala que se ele tem algo a falar tem que falar com ele. Diz para ele não fingir que foi bondoso com eles. Diz que ele pode discutir e conversar, mas não pode se esquecer da questão do contrato de casamento. O cara fala que já que ele fez esse exagero ele não terá compaixão, apenas hoje ele vai explicar. Fala que a vida de todos eles está em suas mãos, ele não vai tirar vantagem dele, vai dar 2 escolhas, lutar ou morrer é que ele vai reconhecer a sua força. O guardião fica achando injusto, a senhorita pede piedade pelo irmão dela. O prota dá um sorrisinho e diz que vai começar primeiro. Ataca o cara, ele consegue se defender, ambos vão para trás. O cara fala que ele teve sorte em sobreviver ao seu ataque. O prota diz que nunca acreditou em sorte, só acreditou em sua força. Sai sangue da boca do cara. O prota diz para ele olhar para o filho. Também está saindo sangue da boca do filho dele. O cara pergunta o que o prota fez.
O prota fala que quer falar para o ancião. E sempre pode tirar a vida de seu filho quando quiser, então é para ele ter cuidado. O cara fala que acredita e pede para ele parar. O prota fala para eles irem. E dá um conselho ao líder da família Kai. Se ele não se importar com seu aviso, o prota acabará com ele. E sai rindo. A mulher pergunta se está tudo bem deixar ele ir assim. Ele fala que o prota tem que ser erradicado o mais rápido possível, se não pode amicar sua família no futuro. E vai fazer um plano o mais rápido possível. Ela fala que se o Kai tem medo de tocar nele, os velhos de sua família não têm. Fala com raiva que ele se atreve a tocar em seu rosto lindo. Vai fazer ele sentir as consequências de ofender um membro das 7 famílias imperiais. Esses foram mais alguns capítulos dessa obra maravilhosa. Se gostou, deixa o like e comente para a parte 3. Não se esqueça de se inscrever para me ajudar a bater 10k. Valeu!